Olha o corujão aí. O assunto agora, regra de 3. Conceito de regra de 3. Duas ou mais grandezas que guardam uma proporção entre elas. Então tá aí, ó. Duas grandezas ali, ó. Duas ou mais grandezas que guardam uma proporção. Olha lá, ó. X em cima no numerador, embaixo Y, Z e T. X está para Y, assim como Z está para T. Assim que você vai ler, ó. Lê-se. X está para Y, assim como Z está para T. Beleza? Essas grandezas, essa regra de 3 e essas grandezas podem ser de duas espécies. Olha lá, pessoal. Diretamente e inversamente proporcional. Macete. Vai ser diretamente proporcional quando tiverem o mesmo sinal. Vai ser inversamente proporcional quando tiverem sinais diferentes. Tranquilo? Vamos ver como é que fica isso? Olha aqui essa primeira questão aqui, ó. Primeiro exemplo. 25 tratores têm o peso de 35 caminhões. Olha lá, ó. 25T, 35C. T de trator, C de caminhão. Tranquilo? Quanto seria o peso de 30 tratores? Quanto seria? Não sei, X. Nesse primeiro exemplo, você vai ver que vai ser diretamente proporcional. Quer ver? Mas como você vai resolver isso? Aí você vai anotar no teu caderno o seguinte. Como é que você resolve? Primeira coisa, você isola o X. Isola o X. Ou isola o lado que está ali o X. Isola a grandeza que está o X. Tem várias maneiras de resolver, tá, pessoal? Cada um ensina de um jeito. Eu faço dessa forma. E nunca vai dar errado. Isolou o X. Isolou o lado que está o X. Segunda coisa que você vai fazer. Segundo passo. Primeiro passo, isola o X. Primeiro passo, você isola o X. Segundo passo, você vai analisar cada uma com X. Aqui no caso, veja só, é uma regra de 3 simples. Não é uma regra de 3 composta, porque não tem várias. Depois vamos fazer aí, mostrar aí o vídeo da composta. Porque não tem várias, né, grandezas. Não tem várias equações para fazer. Tem só duas, então é simples. Beleza. Isola o X e analisa cada equação com o X. Mas aí você vai fazer o seguinte, é o terceiro passo. Na hora de desenvolver esse raciocínio, você vai mentalizar o que ele está colocando lá para você. Isso aqui não é trator? 25 trator equivale ao peso de 35 o quê? Caminhões. Cara, sempre que você analisar, veja, existem outras formas de fazer, mas eu vou te mostrar assim, ó. É sempre de cima para baixo. Sempre. Não vai dar errado, você não vai se confundir. 25 tratores, 35 caminhões. Tranquilo, pessoal? Veja, de cima para baixo, 25 por 30. Cara, é tão objetivo e tão fácil que é quase impossível errar isso. 25 por 30, fala para mim, aumentou ou diminuiu? Aí você falou, do 25 para o 30, de cima para baixo, aumentou. Então você coloca o sinal de mais. Se diminuiu, você coloca o menos. Se aumentou, você coloca o mais. Tranquilo? Beleza. Agora você pensa, cara, 25 tratores tem o peso de 35 caminhões. Claro que, veja só, de 35 caminhões vai também aumentar o número de caminhões para baixo. Logo, vai aumentar o peso também. Sim ou não, pessoal? Se aqui vai aumentar, eu tenho dois sinais iguais, ó. Dois sinais iguais. Se aparecesse menos e menos, mesma coisa. Apareceu aqui no caso, mais e mais. Nos dois casos vai aumentar. Porque, veja, aumentou o número de tratores, também vai aumentar o número de caminhões para dar o mesmo peso. Porque guarda entre eles o quê? Uma proporção entre eles. Aí, beleza? Então essas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, como é que tu vai montar essa equação? Essa equação você vai montar assim, ó, 25 está para 30, assim como não vai mexer
na posição deles. Só iria mexer na posição deles se fosse inversamente proporcional. Só se fosse inversamente. Como é diretamente proporcional, eles conservam a mesma posição. E aí vem o detalhe. Cara, a posição do X jamais é para analisar todo mundo com o X. O X nunca altera a sua posição. Se ele está em cima, ele fica em cima. Se está embaixo, fica embaixo. Eu resolvo dessa forma. Tem outras formas, tem outros raciocínios de fazer. Assim é bem fácil. Como é diretamente proporcional, não altera nada. Olha lá, o 35 continua em cima e o X continua embaixo. Depois só você multiplica cruzado e acha o valor de X. Você entendeu isso, sim ou não? Beleza. Volta o vídeo aí que você vai ver. E como é que você faz isso aqui, ó? Olha aqui, ó. Fala pra mim esse R robô, né? Na questão, né? 8 robôs, ó, na questão, fazem um serviço em 24 horas. Na mesma, vamos dizer assim, com o mesmo tipo de robô, tá? Quantos seriam 6 robôs? Fariam quantas horas? Percebe, pessoal? Então vamos lá de novo? Primeira coisa, você isola o lado que está o X. Isolou. Tranquilo? Isolou. Agora vai analisar a equação, vai analisar outra grandeza com o X. Beleza. E sempre de cima para o quê? Para baixo. Joia? Pensa, imagina aí 8 robôs. Ô, professor, quero imaginar um robô com cabeça, com os olhos piscando, com os braços assim, não sei o que. Imagina o robô que você quiser. Imagina o robô que você quiser na cabeça. Mas eu quero que você imagine 8 robôs. 8 robôs. Imagine esses 8 robôs na tua cabeça. Fazem um serviço em 24 horas. Olha lá. Agora são 6 robôs. Cara, de cima para baixo. Aumentou ou diminuiu? Fala pra mim. Aí você fala, diminuiu. Então você bota qual sinal aqui? Menos. Beleza. De cima para baixo, diminuiu. Então você bota o sinal de menos. Olha lá o que vai acontecer aqui. Aí você imagina agora os 8 robôs trabalhando. Você imagina os 8 robôs trabalhando. Imagina, 8 robôs trabalhando. Na automação lá. Então. Fizeram um tal serviço, fizeram as camisetas, fizeram lá cueca, calcinha, calça jeans, qualquer coisa que você quiser. Tá legal? Capacete, fizeram qualquer coisa, carro, o que você quiser. Não, pode ser avião, professor, pode ser avião. Pode ser avião, pode ser, sei lá, o que você quiser. Fizeram a coisa lá em 24 horas. Tranquilo? Cara, agora são só 6 robôs. Professor, o que aconteceu com os outros? Sei lá, cara. Pode ter quebrado, enguiçado, caiu o braço, o robô caiu. Porra, sei lá, jogaram fora. Não sei o que aconteceu com o robô. Eu sei que diminuiu o número de robô. Aí você pensa, cara, se 8 robôs é robô pra caralho, não é? Fizeram em 24 horas. Agora só tem 6 robôs. O que você acha? Vai fazer em mais tempo ou menos tempo? Esses 6 robôs vão levar mais tempo para fazer, porra. Né? Se eles faziam tanto número de camisas em 24 horas, esses 6 robôs vão levar muito mais tempo. Não vão levar mais tempo? Você falou o que? Mais? Então você bota aqui qual sinal? Mais. Essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Como é que eu monto essa equação? Presta atenção, porra. Presta atenção, caralho. Nessa merda aqui. Olha aqui, ó. 24 está para X. Ué, não altera que não? Nunca. O X não estava embaixo? Continua embaixo lá. 24 está para X. Ué, mas deu diferente os sinais. Aí você pega as outras que você analisou no inversamente proporcional. O que estava no denominador vai para o numerador. Olha aí, ó. Então o 6 que estava embaixo vai para cima. E o 8 que estava em cima vai para baixo. E depois é só multiplicar cruzado, cortar e tá pronta a equação. 2 modelos aqui então, de diretamente e inversamente proporcional. E que Deus nos dê graça e vida cada dia para sermos cada dia mais capazes. Um abraço a todos. Fique com Deus nesse nosso canal aqui. Lembrando, é filosofia. E um beijo a todos.